Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver alguns exercícios da página 146, exercício 25, sobre racionalização de denominadores. Quando eu olho a fração 12 raiz de 2, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é multiplicar pelo fator racionalizante. Quem é? É o denominador, que é a raiz de 2, né? Já que a gente não pode deixar esse número como uma raiz no denominador. Então, nós vamos multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2. Nós vamos ter, então, 12 raiz de 2 sobre raiz de 4. Por quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. 12 raiz de 2 sobre 2. Por quê, pessoal? Porque eu consigo tirar da raiz, né, o 4. Então, raiz de 4 virou 2. Nós vamos cancelar aqui, né, simplificar 12 por 2. Então, nós vamos ter resultado final 6 raiz de 2. Vamos agora fazer o item B. Nós vamos multiplicar por raiz de 5. Raiz de 5. Então, nós vamos ter 10 raiz de 5 no numerador e raiz de 25 no denominador. Por quê? Porque eu vou fazer raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. 10 raiz de 5 sobre 5, porque eu consigo tirar essa raiz. Quando eu faço isso, eu consigo simplificar. Nós vamos simplificar 10 por 5, nós vamos ter 2 raiz de 5. Pessoal, nesse caso, o fator racionalizante ele é com o sinal invertido, lembra? Então, nós vamos multiplicar por raiz de 3 menos 1. Então, em cima vai ficar raiz de 3 menos 1. Embaixo nós vamos fazer, né? Raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1. Feito isso, agora nós vamos aplicar a distributiva, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes menos 1, menos raiz de 3. Mais 1 vezes raiz de 3, mais raiz de 3. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, se nós analisarmos aqui, eu vou conseguir fazer o quê? 3, aqui eu corto, menos 1. Então, no denominador, pessoal, vai sobrar o número 2, tá vendo? Então, sobrou 2. E no numerador, raiz de 3 menos 1. Então, a resposta final do meu exercício vai ser raiz de 3 menos 1 sobre 2. Pessoal, agora este exemplo ele é um pouco diferente. Se nós olharmos, nós vamos ter então a fração 9, raiz nona de 5 elevado a 5. Se nós lembrarmos os exemplos anteriores, pessoal, como era tudo ao quadrado, nós não preocupávamos em ter que transformar nem o índice, nem o expoente. Por quê? A partir do momento que eu tinha, por exemplo, né, raiz de 3 vezes raiz de 3 era raiz de 9, que viraria 3. Só que, ao mesmo tempo, pessoal, essa expressão significava que eu estava elevando ao quadrado. Então, eu poderia cancelar isso aqui. Então, como era uma coisa automática, eu não me preocuparia. Mas agora nós temos uma situação diferente. Eu não tenho mais um expoente igual. Então, pessoal, eu vou também multiplicar por um fator racionalizante semelhante ao que nós estávamos fazendo anteriormente. Agora, o que vai mudar no meu fator racionalizante, pessoal, é o seguinte. Nós vamos ter que pensar, por exemplo, qual o número que eu vou colocar nessa situação aqui para que eu consiga chegar no resultado 9. Então, por exemplo, se eu tenho raiz nona de 5, que número nós vamos colocar aqui para que possa ficar 9, pessoal? Eu vou colocar 4. Por quê? Lembra a propriedade da potência? Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, quando eu vou multiplicar isso aqui, pessoal, olha como que vai ficar agora, né? Vai ficar 9 raiz nona de 5 à quarta
sobre, olha que interessante, eu vou ter agora, então, raiz nona, pessoal, de 5 à quinta vezes 5 à quarta. Então, por eu ter esses dois expoentes iguais, eu vou chegar agora nessa situação, ó. 9 na parte do numerador, raiz nona de 5 à quarta, sobre 9 aqui, né? O índice 9, 5 elevado a 9. Então, quando eu mantenho a base somo expoente, pessoal, eu consigo cortar. Então, a minha resposta final vai ser 9 raiz nona de 5 à quarta sobre 5. Vamos agora fazer este exemplo do livro, da página 147. Então, nós vamos multiplicar, pessoal, olha, 3, eu vou colocar o 4, por quê? Porque eu vou somar depois os expoentes, né? Para que ele possa depois cortar, né? Com relação ao índice. Então, como que eu vou ficar em cima aqui no numerador? 9 vezes raiz nona de 3 à quarta sobre raiz nona de 3 à quinta vezes 3 à quarta. Então, de novo, pessoal, por que o meu fator racionalizante não é igual como nos exemplos anteriores? Eu vou colocar o número no índice, que somado com o outro aqui, né, com o outro expoente, chega o valor índice 9 que eu quero. Então, continuando a minha conta agora, eu vou ter, né, a parte de cima eu mantenho, que vai ficar 9 raiz nona de 3 elevado a 4, dividido, pessoal, agora vai ficar então, né? Raiz nona de 3 a nona. De novo, eu coloquei o expoente num valor que somado chegasse ao valor do índice. Continuando, eu vou repetir a parte de cima, certo? Aqui a gente vai conseguir cortar, eu vou deixar só 3, e agora também eu vou conseguir cortar. Então, meu resultado final vai ser 3 raiz nona de 3 à quarta. Então, esse vai ser o resultado final do meu exercício. Até a próxima!